Então, aqui a gente vê no verso 6 o seguinte: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, o quê? Prepararam-se para tocar. E aí começam, né, os toques. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Um ponto aqui que é muito interessante para a gente, né, é entender o que é essa primeira trombeta que é soada. No nosso estudo anterior, quando a gente falou dos 7 selos, lembra que haviam 4 anjos nos cantos da terra, segurando os ventos da terra para que eles não soprassem até que o povo de Deus fosse o quê? Selado. Tá certo? E a gente viu que nessa menção, lá no capítulo 7 de Apocalipse, dizia o quê? Que os ventos eles não soprassem sobre o quê? Sobre as árvores. Tá certo? Sobre as árvores. E aí, o que a gente entendeu com relação a essas árvores? Qual que é a simbologia dessas árvores? A Bíblia, lá no Antigo Testamento, ela vai se referir ao povo de Deus como árvores e também como erva verde. Tá certo? Um bom exemplo desse, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês, quem puder ler para a gente o texto que está lá em Salmo, no capítulo 1, verso 3. Tá certo? Salmos, capítulo 1, verso 3. Ali a gente já tem uma definição, né, do que são essas árvores e também erva verde. Quem encontrar, por favor, pode ler para a gente. Pode abrir o microfone e fica à vontade para ler. Salmo 1, verso 3. Verso 3, né? Isso. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então aí a gente tem uma menção, né, do justo, né? Bem-aventurado nesse salmo. Aí lê o verso 2 para a gente também, Pedro, só para a gente entender ali de quem que ele está falando, por favor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso. Então aqui está falando do justo, tá certo? Aquele que serve a Deus, aquele que obedece a Deus. Ele é considerado o quê? Como uma árvore, tá certo? E aí em outros textos também da Bíblia, por exemplo, Salmo 52, verso 8, Isaías 61, verso 3, o próprio povo de Deus vai ser considerado, né, como árvore, como erva verde. Se você se lembrar, Jesus lá nos evangelhos, ele vai comparar a Israel, né, à figueira, tá certo? Que era também uma das imagens que a gente tinha do Antigo Testamento. Então, a árvore, a erva verde, ela representa o povo de Deus. Assim como a gente viu lá no capítulo 7, que os ventos não deveriam soprar sobre as árvores, ou seja, sobre o povo de Deus, até que esse povo estivesse protegido, estivesse selado, aqui na primeira trombeta, a gente vê o contrário. A gente vê o quê? Houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimado o quê? A terça parte da terra. Quando a gente chegar lá no capítulo 12, que vai ser o próximo estudo, a gente vai ver que a terça parte, ela sempre está relacionada ao dragão, que é Satanás, tá certo? Então, quando a gente olha aqui para as trombetas como o juízo de Deus sobre aqueles que estavam oprimindo e perseguindo o seu povo, essa terça parte representa um domínio de Satanás. Só que esse domínio de Satanás, olha só que interessante, a terça parte do que foi queimado? Das árvores e também de toda a erva verde. Só que se as árvores e a erva verde representam o povo de Deus, como elas podem fazer parte do domínio de Satanás, tendo a terça parte queimada? E aí que entra o grande ponto, tá certo? A árvore e a erva verde representavam o quê? O povo de Deus. A gente viu lá no Antigo Testamento. Só que aqui representa o povo de Deus que se afastou de Deus, que apostatou. Então, essa árvore e a erva verde aqui da primeira trombeta sobre quem cai saraiva e fogo é uma representação da nação judaica, tá certo? Por conta da rejeição de Cristo, por conta depois da perseguição que elas infligem aos seguidores de Jesus, né? A gente vai ver que Paulo era um desses perseguidores. Então, esse juízo, o primeiro juízo aqui, que é uma resposta de Deus ao clamor daqueles que eram perseguidos, é contra quem? Contra a própria nação judaica. E lá no Antigo Testamento, por exemplo, quando a gente olha para Êxodo, Ezequiel, capítulo 38, verso 22 e 23, a gente vai ver os juízos de Deus contra Gog, tá certo? Que era um dos inimigos do seu povo. E os juízos de Deus eram com saraiva e fogo. E lá em Isaías 30, verso 30, a gente vai ver que com frequência
Deus utiliza esse mesmo juízo de saraiva e fogo contra o seu próprio povo quando ele se aparta dele, quando ele se afasta de Deus. Então, essa primeira trombeta que soa aqui, ela cai sobre a nação judaica. A gente vai ver que na destruição do templo em Jerusalém, lá no ano 70, pelos romanos, tá certo? Ali mais de milhões de pessoas foram mortas. E justamente isso se dá por conta da rejeição do Messias. Né? Quando Jesus ele faz a sua última visita ao templo, né? E ele sai dali chorando, né? Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, ali ele já estava tendo uma visão do que aconteceria com o seu povo, tá certo? Então essa primeira trombeta que soa é o juízo sobre a nação judaica, aquela que rejeitou a Cristo e passou a perseguir então o seu amigo, minha amiga. Se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.